Boa tarde a todos. Tudo bem, turma? Terceiro ano, Gestão em Agricultura. Hoje vamos terminar de apresentar os grupos que faltam, não é, gente? Faltam 2 grupos para apresentar das apresentações, né? Adriane, os outros grupos que faltam estão prontos? Parabéns para os grupos. Mandioca, parabéns para os colegas, por favor. Então, gente, hoje concluímos as apresentações de fenologia das culturas, não é? Com a mandioca e a cana-de-açúcar. Então, o primeiro grupo foi a mandioca, gente. A mandioca, daqui produzida no Paraná, é a segundo maior produtor do Brasil. Então, somos o maior produtor de mandioca do Brasil. Mas a mandioca, em suma, que a gente produz aqui, não é aquela mandioca de mesa, que vocês comem o aipim e a macaxeira, né? Não sei se vocês comem aí no café da manhã ou no café da noite. É maravilhoso com uma manteiga, adoro. Então, o Paraná produz mais a mandioca para fins industriais, né, gente? Para a produção da fécula, para produzir alguns alimentos como pão de queijo, embutidos, massas, né? Os pães também, a tapioca e o polvilho que vocês gostam tanto de comer aí, né? Vende bastante por aqui. As fábricas de laticínios e de bebidas também, certo? Além também da mandioca ser muito importante na indústria de papel e celulose. Então, a mandioca daqui ela tem principalmente fins industriais. Então, em relação à produção de mandioca para fins industriais, nós somos o primeiro produtor de mandioca do Brasil, se for relacionado a isso, certo? Então, vocês falaram das fases fenológicas, né? A gente tem um pouco de cuidado quando a gente está falando sobre o manejo, né? A mandioca, ela se desenvolve melhor em solos profundos, né? Solos arenosos, que se encontram principalmente na região noroeste paranaense, certo, gente? Então, o manejo tem que seguir todos o que a gente conversou ontem também, sobre manejo de pragas, manejo de doenças, né? Mas a gente vai falar sobre nutrição, calagem, toda essa parte de manejo, a gente vai falar ao decorrer do nosso conteúdo do semestre, tá? Em relação à colheita, a gente pode fazer abrir um aspas aí, que tem 2 tipos de colheitas que eles podem fazer com relação à mandioca, né? Tem a colheita de um ciclo, que ela é feita de 9 a 12 meses, que ela é realmente utilizada mais para quem gosta mais para o consumo, né, gente? O consumo da mandioca. E a mandioca de 2 ciclos, que é a que também passa por aquele repouso vegetativo, né? Em relação à fenologia, e esse vocês utilizam mais nas indústrias, né? Que a gente utiliza mais aqui no Paraná, né? Para a parte industrial, certo? E o outro produto que a gente trabalhou, né? Que vocês falaram hoje, foi sobre a cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar é uma cultura perene, né? Que, dura mais do que um ano. Em relação à produção de cana-de-açúcar, o Paraná é o segundo produtor, o maior produtor do Centro-Sul, né? Fica aí beirando aqui Minas e Goiás, pelo top 3 nacional, né? Perdendo para São Paulo. E a cana-de-açúcar, gente, principalmente, ela é produzida para a produção de biocombustíveis, né? E você tem o etanol, que você utiliza para a produção de etanol, para você utilizar nos postos de combustíveis, e a gasolina anidro, né? Que você mistura o álcool com a gasolina, certo, gente? Em relação ao manejo, né? Em geral, como ele é um ciclo perene, então ele dura uns 5 a 7 anos, né? Mais ou menos, da colheita, e aí você tem que fazer toda a reforma do canavial, certo, gente? E todo aquele cuidado em relação a controle de pragas, a tipo de colheita. E uma coisa interessante no manejo da cana-de-açúcar é essa logística just in time. Você sabe que a cana-de-açúcar produz um dos principais carboidratos que a gente utiliza, que é a sacarose, né? Então, quando você produz a cana-de-açúcar, você tem um bom cuidado para você chegar logo no destino final, porque você vai perdendo esse açúcar, essa sacarose. Então, você tem que fazer isso rapidamente. Por isso, just in time, que é uma expressão em inglês que fala que seja logo, né? Just in time, lá no momento, na hora.
para que não há uma perca grande dessa sacarose, certo? Então, concluímos aqui hoje as apresentações, né? Quero parabenizar a todos vocês pela pesquisa, pelas apresentações. Essa vai compor a primeira nota de vocês, certo? Dessa disciplina. Na semana que vem, a gente vai fazer uma revisão, tá? Uma revisão na quarta-feira, porque quinta-feira da semana que vem, 3 de junho, é feriado, né? Então, nós faremos uma revisão na quinta-feira, porque no dia 11 de junho vocês já vão fazer a prova, né? A primeira prova. Então, a gente vai terminar o conteúdo, vai iniciar o conteúdo da segunda prova, que a gente começou ontem, né? Mas vamos dar continuidade hoje. E depois, gente, a gente vai fazer a revisão na semana que vem, nas últimas 2 aulas que vocês têm na quarta, porque quinta vai ser o feriado. E aí, quando vocês voltarem, a gente já fazer já a avaliação, tá? Vamos retomar o que a gente viu ontem. Vamos voltar aqui, né? Vou começar com o vídeo, gente, porque a gente ontem falou um pouquinho sobre utilizar insumos na agricultura, né? Então, eu quero que vocês deem uma olhada nesse vídeo, que foi um assunto que a gente começou a trabalhar ontem, não concluímos, mas a gente vai trabalhar para vocês refrescarem um pouco do que a gente viu, tá? Vou passar aqui o vídeo e aí depois a gente vai discutir, tá certo? E aí, gente, viram esse vídeo? Então, foi o que a gente começou a falar ontem, certo? E essa parte de insumos é muito importante, principalmente em tudo que a gente estudou até agora sobre fenologia, né? É muito importante as sementes, esses aditivos, todo o manejo que vocês fazem com relação a manejo mecanizado, né? Que você utiliza adubação, que você utiliza a parte de água, né? Distribuição de água. Então, gente, essa parte é o coração, né? De tudo. Como você vai fazer para fazer com que esse produto final que você quer. Então, essa parte de insumos é muito importante, certo? Principalmente nessa parte que vocês começaram a trabalhar, que trabalhamos nessa primeira parte, que foi de fenologia, certo? Então, esse conteúdo de fenologia vai para a primeira prova, e esse aqui a gente vai dar continuidade para a segunda, certo? Vamos lá? Então, dê uma olhadinha aqui. Então, vimos naquela primeira aula de gestão e agricultura aqueles segmentos antes, durante e depois da porteira. Então, dentro dessa cadeia de produção do agronegócio, nós vamos iniciar falando sobre os segmentos antes da porteira, certo? Então, ontem nós falamos, né? Já acabamos de ver esse vídeo, né? Sobre a importância desses insumos que a gente vai utilizar na agricultura. E vamos ver que, então, antes da porteira, né? Então, vai acontecer o quê? Esse segmento que vai nesse universo, que é um insumo, o que vai fazer com que haja a produtividade, né? Então, como em qualquer sistema, como a gente viu ontem, o insumo é uma etapa muito importante, como vocês viram aí no vídeo, né? Então, nessa parte da agropecuária também não é diferente. Vocês viram lá os animais, vocês viram as vacas, né? Viram, então... essa parte de insumos também é muito importante para a parte da pecuária, gente, tanto para a produção agrícola como a produção pecuária, certo? Então, ontem vimos, né, que eles têm um papel crucial, né, nessa parte da cadeia produtiva do agronegócio. Então, desde as máquinas que vocês viram nos vídeos, né, essas máquinas, até os produtos veterinários que são utilizados pelos animais, que fazem parte da produção pecuária. Então, essa relação dos fabricantes e produtores vai ser explorada, vai destacar a importância desses elementos para o sucesso da produção, né? Então, como vocês viram no vídeo também, apareceram algumas máquinas, né? Alguns equipamentos que estão contribuindo para que haja na colheita, né? No tratores, colheita, motor, né? Que vai utilizar na parte da colheita, na parte da adubação, né? Então, esses são implementos específicos e muito importantes, gente, para otimizar as operações, para você ter um negócio em grande escala, né, uma produção em alta escala, né, nas atividades agrícolas. Falamos ontem também sobre a água, né, que ela é muito subestimada como insumo, mas ela tem muita relevância,
né? Falamos também sobre essa questão da escassez da água, que é uma questão ambiental, né? Que a gente precisa cada vez mais estar vendo estratégias para a gente fazer a redução do consumo para não ser, né? Para a gente estar conseguindo não perder, né? Nosso maior bem, que é a fonte de água limpa, que é a água. Então, para essa questão da escassez, tem muitas legislações e gestões relacionadas, né, para preservar esse recurso, né, gente? Tantas leis ambientais no Brasil como no mundo inteiro, certo? Então, diante desse crescimento agrícola e da urbanização, né? Então, falamos também ontem, demos início sobre as fontes de energia, né? Que a gente pode utilizar fontes de energia renováveis para a produção agrícola. Eu citei a energia solar e a eólica, muito importantes, a energia solar com aquelas telas, né, que capta a energia do sol e vai gerar energia elétrica para a fazenda, além da eólica, relacionada ao movimento dos ventos, para gerar essa energia limpa também. Aí tem a energia hidráulica, já conhecida por nós, o biogás e a térmica, né? Então, esse biogás eu citei ontem, que algumas dessas matérias-primas que vocês usam na fenologia, até como a cana-de-açúcar, também é uma das, né, culturas utilizadas para formar essa fonte de energia a partir do biogás, certo? Então, e temos também a energia térmica. Então, esses resíduos também são fundamentais para garantir sustentabilidade, né, gente? Essa parte de biogás, biomassa e energias renováveis que a gente tem que utilizar o máximo possível para a gente estar fazendo uma produção tipo de energia limpa. Essa é uma reportagem, eu acabei citando ontem também para vocês, né? Para falar sobre a calagem, que é um dos principais insumos utilizados na agricultura, né? Vocês lembram? Então, utilizam muito o cal, né? Para neutralizar a acidez de solo, né? Para fornecer cálcio para a planta, né? Então, é muito importante a utilização de cal, né? No solo. Sim, gente, porque se o pH estiver muito ácido, né? Vai acontecer o quê? Vai acabar com a produtividade, né? Da lavoura, certo? Então, a gente citou, né, que além da cal, você tem alguns outros corretivos que são utilizados, né, para o solo. Então, falamos sobre qual? Sobre o calcário, né, o gesso, adubos, matéria orgânica, que também são utilizadas, né? Então, esses também são essenciais, cruciais na correção da eficiência do solo, né? Então, o solo, a gente precisa desses aditivos para ajudar ele a se desenvolver, crescer e ajudar a planta, né, a produzir o alimento. Então, esses aditivos são muito importantes, né, para ajudar a nutrir o solo, como o nitrogênio, o fósforo, o boro, que a gente citou ontem, né? E alguns fertilizantes e adubos também, certo? E a matéria orgânica a gente falou principalmente, né, para poder utilizar menos esses produtos químicos, né, e utilizar mais a matéria orgânica que a gente produz na própria fazenda, certo? E temos os fertilizantes, né? Os fertilizantes tem que ter uma aplicação eficiente, né? Então, eles são aplicados durante o preparo do solo, na adubação, né? E na manutenção, na pulverização. Então, ele tem que ser de alta eficiência, né? Para os custos, né? Que vai guiar as decisões dos produtores, certo? Esses fertilizantes são principalmente os minerais que a gente utiliza, né? Nitrogênio, fósforo, potássio. Falamos também dos micronutrientes, do boro, do zinco. Então, são esses nutrientes que o solo precisa para ajudar a planta a crescer e se desenvolver. Então, eles precisam... a gente faz o cálculo, né, da quantidade que precisa pela produtividade e é vocês também que devem fazer esse cálculo aí junto com a produção, tá? A gente acaba utilizando também os agroquímicos, né, gente, na produção, que são esses herbicidas, os inseticidas e fungicidas, né? Ele tem um papel crucial no combate às pragas e doenças, né? Mas, gente, a gente tem que ter uma aplicação super responsável com relação a
esses agroquímicos, né? Esses defensivos agrícolas, né? Claro que ele ajuda bastante né, para minimizar pragas e doenças no solo, mas também a gente sabe hoje do cuidado que a gente tem que ter para não causar dano ao quem vai se alimentar, né, do produto que vai ser produzido. Então, gente, a gente sabe que hoje a gente fala muito, né, desse defensivo agrícola, de estar danificando células, causando câncer. Então, toda a aplicação desses agroquímicos tem que ser responsável, tem que ser uma quantidade mínima possível, né? A gente sabe que ele ajuda contra inseticida, com fungicida, né? E trabalha também nessa parte de manejo integrado de pragas, né? Então, é muito importante, mas também a gente precisa ter consciência que tem que ser uma quantidade mínima possível para não danificar o consumidor final, certo? Falamos sobre esse artigo, né? Esse artigo aqui da ADAPA, que fala sobre um pouco sobre agrotóxicos. Esse artigo, eu vou colocar, quando eu botar aqui no Classroom, ainda não botei o material no Classroom, gente, mas eu vou colocar para vocês e vai estar junto aí com o link para vocês darem uma lida, né, sobre esse material da ADAPA, sobre esses agrotóxicos, né? Então, os compostos orgânicos, né, são utilizados da decomposição dos resíduos, né, são os estercos, são os restos de culturas, os resíduos, né, das fábricas e lixo. Então, assim, são esses resíduos gerados, né, pela pecuária, pela parte agrícola também, que vocês vão utilizar eles para correção de deficiência no solo, né? Então, essa matéria orgânica, né, esse esterco, né, essa compostagem vai utilizar, né, na estrutura física do solo, né, na retenção de água, vai alimentar os micro-organismos que formam benéficos, né, para liberar os nutrientes, né, que o solo precisa. Então, é muito importante a gente utilizar a matéria orgânica, né, para poder fazer também correção de solo e ter uma fonte de nutrição para o solo mais natural, certo? E não menos importante, só que muito importante, materiais genéticos, né, gente? Materiais genéticos, né? Temos as mudas e as sementes, gente, são essenciais para a reprodução das culturas, né? Então, a genética é essencial para o sucesso do cultivo, né? Tem vários métodos de obtenção dessas mudas, né? Germinação, enxertia, reprodução sexuada, tudo relacionado à parte de genética, né, gente? Que eles fazem uma tecnologia que vão fazer cultivares híbridos, transgênicos, né? Que a gente utiliza bastante na parte na agricultura, né? Mas é muito importante você saber ter a melhor tecnologia relacionada à semente, né, gente? A semente é o ponto-chave aí nessa parte de insumos agrícolas, até porque não adianta nada mesmo vocês investirem caro em adubo, em maquinário, se você não tiver uma semente, gente, uma semente com alto vigor genético. A semente tem que ser muito boa. Então, não adianta vocês colocarem todos esses corretivos, todos esses aditivos, se vocês não tiverem uma semente. Então, dos insumos, a semente é a cereja do bolo, que todo mundo quer pegar. Então, o material genético tem que ser bom. E é essa semente, né, esse material genético que vai ditar toda a operação da colheita de vocês, tá? Então, é o insumo, né, que tem a maior tecnologia, né, por metro quadrado. Vamos lá. Vamos fazer uma última socialização para a gente estar perto do horário de finalização da aula, né? Então, vocês são produtores agropecuários, não são? Produtores recém-iniciados para cultivar a laranja numa região do Paraná. Qual é o objetivo de vocês? Implementar práticas sustentáveis na propriedade, né? Considerando esses insumos agropecuários que a gente trabalhou hoje, né? Qual a fonte alternativa de energia e como você vai integrar na propriedade para reduzir a dependência de fontes tradicionais? A gente falou de algumas fontes de energia, né?
Qual que vocês gostariam de utilizar aí na sua propriedade, hein? Querem citar aí para mim? As fontes alternativas, né? A gente pode utilizar fontes limpas. Hein, gente? Qual vocês utilizariam, né? A gente citou algumas aí. Vocês prestaram atenção? Querem citar alguma das fontes de energia alternativas? As fontes limpas? Vamos falar, né, gente? Então, uma que a gente utiliza muito, tanto assim em casas como na área agroindustrial, é a energia solar, gente, como uma fonte alternativa, né? Gente, o sol, ele tá aí para todo mundo, né? Então, a gente pode instalar painéis solares para suprir essa demanda energética da propriedade, né? Em sistemas, olha, gente, sistema de irrigação, para iluminar, implementar o manejo, né? A parte de resíduos. Então, tipo assim, você pode instalar painéis solares na propriedade e gerar alta energia elétrica, certo? E vocês têm que saber, inclusive, há um alto custo, né, relacionado a isso, mas vocês têm que fazer o cálculo também. Quando você, até nessa parte que vocês vão instalar, né, painéis solares e toda essa questão de energias renováveis, tem um alto custo, mas você tem que saber quando é que você vai ter esse retorno financeiro, né? Qual vai ser a vantagem deles, né? Então tem esse outro artigo aqui que fala sobre agrotóxicos, né? Que vai junto com o slide que a gente falou, que esse aqui é do mapa, né? Do Ministério aí, da Agricultura e Pecuária, né? Vocês conhecem o mapa? Então, tem aquele artigo e esse aí do mapa que fala sobre os agrotóxicos. Então, gente, é muito discutido. A gente vai ter uma aula também especificamente sobre eles, né? Tanto dos benefícios, malefícios desses agrotóxicos tanto para o solo quanto para o ser humano, né? O que vai consumir, ou os animais também, né? Que os animais também consomem a pastagem, tudo. Então, tudo isso a gente tem que ter uma consciência da utilização de agrotóxico na propriedade. Certo, gente? Estão comigo ainda? Vamos terminar a aula, né? O que vimos hoje, né? Hoje a gente, além das apresentações de vocês, que eu vou parabenizar a todos, vimos alguns segmentos antes da porteira. São os insumos agropecuários, certo? Semana que vem a gente vai dar uma continuidade sobre esses insumos agropecuários, né? E outros segmentos antes da porteira que a gente utiliza e faremos a nossa revisão para a prova. Então é isso, um ótimo fim de semana. Aliás, não, encontro vocês na sexta-feira ainda para outra aula de legislação agrária e ambiental. Mas sobre gestão de agricultura, encerramos por hoje. Uma ótima tarde para vocês. E até breve.